Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula do Implacável Concursos aqui na nossa reta final para a Polícia Civil do Paraná. E eu sou o professor Dagoberto, estou junto com vocês agora na disciplina de raciocínio lógico, que é uma área muito importante aí para nossa preparação rumo à aprovação aqui no Implacável Concursos. E antes de nós começarmos a resolver algumas questões, eu já quero mostrar para você exatamente o nosso edital de raciocínio lógico para essa prova. Acompanha comigo. Nós temos o nosso edital aqui separado exatamente em 6 áreas. Nós começamos com a resolução de problemas envolvendo números reais, porcentagem, conjuntos e contagem. Quando nós falamos problemas de contagem, nós estamos falando de problemas de análise combinatória, certo? E resolução de problemas envolvendo números reais, nós estamos falando sobre operações básicas, ok? Nós temos também, no segundo item ali, a parte de sistemas, equações e regras de 3. Então, nós temos sistemas envolvendo equações, que podem ser equações de primeiro ou equações de segundo grau, e regras de 3, que podem ser regras de 3 simples e compostas. Nós temos no terceiro item uma parte de trigonometria, mais precisamente semelhança e relações métricas no triângulo retângulo. Então é importante nós estarmos ligados exatamente nesse assunto quando falar em triângulo retângulo, teorema de Pitágoras e algumas outras relações aí que podem aparecer nas questões da tua prova, beleza? E é claro, temos ali a parte de geometria envolvendo área, volume e capacidade. Então nós temos geometria com 2 dimensões envolvendo a parte de áreas e nós temos a parte de volume e capacidade falando então em sólidos geométricos, beleza? No item 5, nós temos ali a parte de medidas de tendência central, leitura e interpretação de dados e representações deles em tabelas e gráficos. Ou seja, o item número 5 nada mais é do que a parte de estatística. Então, fica ligado nisso. E as medidas de tendência central nada mais seriam do que as nossas famosas média, moda e mediana, certo? E isso pode aparecer, já como foi colocado ali, através da leitura e interpretação de gráficos. E por último, nós temos ali a parte de problemas de raciocínio lógico matemático, ou também, nesse caso, raciocínio lógico proposicional, envolvendo proposições, conectivos lógicos, equivalência de proposições e implicação lógica, que é uma parte que tem aparecido bastante em diversos concursos públicos aí pelo país. Então você é meu convidado agora a acompanhar comigo a resolução de algumas questões que são muito importantes e vão te ajudar com certeza nessa tua preparação. Então agora vamos lá, mãos à obra. Se o produto de 3 números inteiros positivos resulta em 182, a soma deles resulta em... Então, olha só que importante essa questão e observa comigo exatamente o que nós devemos saber para interpretar uma situação como essa. Primeira coisa que ele está usando aqui é a expressão produto. Então, toda vez que eu falar na expressão produto, eu estou falando numa multiplicação. Eu estou multiplicando 3 números inteiros positivos. E eu estou dizendo que essa multiplicação vai dar como resposta 182. Como nós não sabemos que números são esses, nós vamos chamar estes números de A, B e C. Nós vamos dizer que A vezes B vezes C é igual a 182. O que nós queremos saber? Qual é o nosso objetivo na questão? É saber exatamente qual é a soma desses 3 números. Então, o nosso objetivo é saber quanto que vale A mais B mais C. Então, é isso que nós temos que procurar. Mas antes, é importante a gente saber quanto vale o A, o B e o C. Tá certo? Esse é o tipo de situação envolvendo problemas com números reais. Então, aqui nós temos uma situação envolvendo operações básicas que é importante nós pensarmos em como resolver. Agora, acompanha comigo a seguinte ideia. Se a informação que eu tenho é de uma multiplicação, nós vamos ter que usar então essa informação a nosso favor. De que forma? Eu posso muito bem
pensar nesse número 182 usando várias multiplicações que deem 182 como resultado. Mas como isso seria uma coisa muito trabalhosa e levaria muito tempo, a técnica mais prática para isso é fazer uma decomposição. Nós vamos simplesmente pegar o número 182 e fazer uma decomposição dele em números primos, certo? Decompor um número significa escrever ele na forma de uma multiplicação. Então, para decompor o 182, nós vamos começar fazendo isso por 2. Por quê? Porque o 182 é um número par. Então, 182 dividido por 2 vai nos dar como resposta 91. O 91 ele é divisível por 7, certo? Então, 91 dividido por 7 vai dar 13. E o 13 é um número primo, que só é divisível por ele mesmo. Então, 13 dividido por 13 vai dar 1 como resposta. O que isso significa? Significa que o 182, que é o nosso número que foi dado na informação, ele é o resultado de uma multiplicação entre o 2, o 7 e o 13. Justamente, o A, o B e o C que nós estávamos procurando. Então, agora fica muito mais fácil nós chegarmos ao nosso objetivo, que é fazer a soma entre eles. Então, como nós queríamos saber quanto que é A mais B mais C, nós vamos fazer agora 2 mais 7 mais 13, certo? 2 mais 7, 9, e 9 mais 13, 22. Então, assim chegamos facilmente à nossa resposta, que é a letra B. Então, esse é um tipo de problema envolvendo números reais, mais precisamente operações com números reais. E é importante que nós estejamos sempre atentos aqui, exatamente nas expressões que indicam que operação que nós temos que usar. Por exemplo, a palavra produto. Produto indica uma multiplicação. A palavra soma indica uma adição. Assim como se aparecesse a palavra diferença, nós teríamos que usar subtração. E se aparecesse, por exemplo, a palavra quociente ou a palavra razão, nós teríamos que usar uma divisão. Então, é importante ficar sempre atento nessas informações, beleza? E agora eu convido você, então, a acompanhar comigo a nossa próxima questão. Um bombeiro recebeu uma indenização de R$20 mil e decidiu aplicar 3/5 do montante em um fundo de renda fixa e a 4ª parte do restante em caderneta de poupança. Então, veja bem, até aqui nós temos a 4ª parte do restante. Em relação ao montante recebido na indenização, o total aplicado em caderneta de poupança e renda fixa juntos corresponde a... Então, o que nós começamos? Nós começamos do princípio que ele recebeu uma indenização total de R$20 mil. Então, esse é o nosso valor. Total, R$20 mil. Desses R$20 mil, 3/5 foram aplicados na renda fixa. Então, renda fixa, nós vamos fazer o seguinte cálculo. Nós temos ali 3/5 de R$20 mil. Então, para fazer esse cálculo, vamos pensar no seguinte: o que significa 3/5? Significa que nós dividimos esses R$20 mil em 5 partes. E dessas 5 partes foram usadas 3. Então, 20 mil nós vamos dividir por 5, que daria 4 mil. Esses 4 mil nós vamos multiplicar por 3, porque essa preposição aqui de indica uma multiplicação. Ou seja, em renda fixa, ele conseguiu exatamente R$12 mil. Bom, se ele conseguiu R$12 mil, vamos pensar quanto que sobrou. Ele tinha 20 mil, então para fazer o valor que sobrou, o restante, nós vamos fazer 20 mil menos os 12 mil. E nós chegamos à conclusão, é claro, que sobrou exatamente R$8 mil. Desses R$8 mil, nós vamos pegar exatamente o quê? A 4ª parte, certo? Então, o que seria a 4ª parte desses R$8 mil? Seria 1/4 de
R$ 8.000. Nós vamos dividir o 8 por 4 e multiplicar por 1. 8 dividido por 4, 2.000. Ou seja, vezes 1 dá os próprios R$ 2.000. Então, o que nós concluímos até aqui? Que ele pegou R$ 12.000 e aplicou na renda fixa. E R$ 2.000 ele aplicou na caderneta de poupança. O que faz nós chegarmos à seguinte conclusão, né? Nós tínhamos ali um total de R$ 20.000. Desse total de R$ 20.000, nós usamos então 12.000 na renda fixa, certo? Então, renda fixa 12.000 e na caderneta de poupança nós ali vimos que foram utilizados R$ 2.000. Então, comparando todo o valor investido, nós temos R$ 14.000. E aí nós queremos saber o seguinte, esses R$ 14.000 equivalem a quantos por cento dos 20.000? Para fazer esse cálculo, você poderia fazer uma regra de 3? Poderia. Então, você tem essa possibilidade de fazer uma regra de 3, que é muito comum na hora da prova, né? Você chegar lá e falar, eu quero fazer a regra de 3 porque eu já estou acostumado. E aí você poderia usar o quê? Os valores ali em reais. Os R$ 20.000 equivalem a 100% e os R$ 14.000, que é a soma de todos os valores investidos, equivale a X. Ok. Mas tem uma técnica muito mais fácil, que é só você pensar assim, para você saber o valor percentual aplicado, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a parte que você tem ali, que são os R$ 14.000, e escrever na forma fracionária sobre o total, que são os 20.000. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso eliminar esses 3 zeros e sobrou 14 para 20. 14 para 20, nós podemos simplificar essa fração por 2, que seria 7 décimos. E 7 décimos, se você não conseguiu ainda enxergar o percentual, eu vou te dar uma outra dica. Acrescenta 2 zeros na parte de cima da fração. Ficaria 700 por 10, que é a mesma coisa, no caso eliminando os zeros, que 70%. Então, esse é o valor referente ao total que ele aplicou ou na renda fixa ou na caderneta de poupança. Observando as alternativas aqui comigo, nós chegaríamos tranquilamente na resposta que é a letra D. Mas eu vou te mostrar uma outra técnica que pode facilitar a tua vida na hora da prova e que vai ser muito mais fácil para você pensar nessa questão de porcentagem usando essa técnica. Então acompanha comigo. Ao invés de eu pensar aqui nos R$ 20.000, nós poderíamos pensar na seguinte ideia. Não usar os R$ 20.000, porque esse valor aqui ele pode servir com qualquer outro número. Então, como nós queremos na resposta final uma porcentagem, eu vou usar aqui R$ 100, que é como se fosse 100%. Então isso vai facilitar a tua vida. Pensa como se fosse R$ 100. Ele aplicou 3/5 na renda fixa. Então vamos calcular 3/5 de R$ 100. Então vamos lá. Renda fixa são 3/5 vezes 100. Olha como vai ficar mais fácil. 100 dividido para 5 vai dar 20 vezes os 3. Então 3 vezes 20, R$ 60, ok? Então é como se ele tivesse aplicado R$ 60 em renda fixa. Quanto que sobrou? Vamos lá. O valor que sobrou seria R$ 100, que era o total no início, menos os 60. Ou seja, sobrou R$ 40, certo? Desses R$ 40, ele vai aplicar a quarta parte do que sobrou, ou seja, a quarta parte dos 40 na caderneta de poupança. Então, caderneta de poupança seria 1/4 de 40, ou 1/4 vezes 40. 40 dividido para 4 vai dar 10. 10 vezes 1 dá os próprios R$ 10. Pensando em tudo como se fosse porcentagem, porque a nossa base foi o 100, olha como fica fácil. Quanto que ele aplicou em percentual? Ele aplicou 60 dos R$ 100 e 10 dos R$ 100. Então, 60 com 10, veja como fica fácil, ó.
60 mais 10, R$70, que é a mesma coisa aqui, 70%, que é a nossa letra D, beleza? Então fica aqui a dica para você exatamente também de que forma você pode escolher para resolver essa questão. Então lembrando que o mais importante aqui nesse contexto sobre porcentagem também é o que? A interpretação, ok? Fica a dica então e agora nós vamos para a nossa próxima questão. Uma comissão para assuntos de segurança vai incluir como representantes da comunidade 2 homens e 3 mulheres. Apresentaram-se como voluntários 5 mulheres e 4 homens. Quantas possibilidades existem para a escolha dos 5 representantes da comunidade na comissão? Então, essa é uma questão muito interessante e especificamente ela fala sobre análise combinatória, que é uma parte muito importante hoje nos concursos e principalmente aqui nessa nossa preparação para a prova de Polícia Civil. Então aqui no Implacável Concursos você tem uma preparação adequada que com certeza vai te colocar no caminho da aprovação. Então pensa junto comigo no seguinte, olha só. Primeiro, nós vamos fazer uma comissão para assuntos de segurança. Essa palavra comissão aqui é muito importante dentro da análise combinatória, porque ela mostra que dentro da comissão não existem diferenças entre os cargos ocupados por essas pessoas. Não existe um diretor, um secretário, um presidente, um vice. Quando fala a palavra comissão, nós estamos indicando já basicamente a seguinte ideia. Sempre que eu falar na palavra comissão, presta atenção nisso, dentro da análise combinatória, nós estamos falando em uma combinação, ou seja, eu estou dizendo para você que é um tipo de agrupamento onde a ordem dos elementos não faz diferença, certo? Então vamos pensar, se eu tiver, por exemplo, o André e o Bruno numa comissão e eu falar que essa comissão é formada pelo Bruno e o André, invertendo a ordem das pessoas, a comissão continua a mesma. Então, isso é o que indica para mim uma combinação, tá certo? Então, pensando nisso, vamos lá. Observa agora o que aconteceu. Nós temos exatamente, primeiro, os candidatos. Então, vamos pensar aqui nos candidatos. Vou colocar aqui a letra C de candidatos, certo? Nós temos exatamente 5 mulheres, 4 homens. Então, mulheres, nós temos 5. E homens, nós temos 4. Bom, agora vamos pensar nas vagas. Como que se destinam essas vagas? Bom, 2 vagas são para homens. Então, vagas para homens, 2. E vagas para mulheres são exatamente 3 vagas. Então, vamos pensar que essas escolhas, primeiro, elas vão ocorrer de forma separada, só para as mulheres e depois só para os homens. Então, para as mulheres, nós teremos uma combinação, certo? Então, pensando só nas mulheres, nós vamos ter uma combinação de 5 elementos para 3 vagas. Então, vamos começar aqui no nosso rascunho. Vamos lá. Eu tenho uma combinação de 5 para 3. Como que eu vou fazer esse cálculo? Preciso lembrar da fórmula? Não. Eu vou te mostrar aqui uma técnica muito mais fácil que você não vai precisar da fórmula para fazer esse cálculo de combinação. E que técnica seria essa? É só pensar comigo assim. Nós vamos pensar que são 3 vagas, ok? São 5 mulheres. Então, para a primeira vaga, nós temos 5 possibilidades vezes 4 possibilidades para a segunda vaga, porque uma já foi preenchida. Então agora nós temos 3 vagas, ou 3 possibilidades, melhor dizendo, né, para a terceira vaga. E nós vamos dividir isso exatamente pelas permutações que podem existir entre essas 3 pessoas que ocuparam essas vagas. Pensa comigo, né? Por que seria uma permutação de 3 ali na divisão? Porque se eu falar que a minha comissão é formada pelo A, B e C, se eu inverter a ordem aqui, qualquer inversão que seja, a minha comissão continua a mesma, certo? Então, por isso que nós vamos dividir por esta permutação. Então, seria 3 vezes 2 vezes 1. Então,
Fazendo essa divisão, nós não vamos contar, por exemplo, mais de uma vez a mesma formação, qualquer que seja ela. E agora como fica fácil? Ó, 3 dividindo, 3 multiplicando, se anulam. Sobra o quê? Sobra, se você não quiser fazer a simplificação, ó, 5 vezes 4, 20. Dividido para 2 vezes 1, 2. Então, 20 dividido para 2 dá 10. Nós temos 10 comissões formadas por mulheres. Então, formando comissão por mulheres, nós temos 10 possibilidades, beleza? Agora vamos pensar comigo na questão dos homens. Dos homens, nós temos 4 candidatos, veja bem, para 2 vagas. Então, para os homens, nós temos uma combinação de 4 para 2. Então, pensando dessa forma, são 4 candidatos para 2 vagas. Então, 4 possibilidades para a primeira vaga, qualquer um dos 4 pode ocupar essa vaga, vezes 3 para o segundo, dividido por 2 vezes 1, que são as permutações que podem ocorrer. Vamos lá. 4 vezes 3 vai nos dar 12, dividido por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, nós temos 6 possibilidades de comissões formadas por homens. Nós temos 6 comissões diferentes. Então, para nós sabermos a quantidade total de comissões, nós vamos usar o princípio multiplicativo. Por quê? Porque a nossa comissão vai ser formada por mulheres e homens. Então, quando nós usamos o E, nós estamos lembrando do princípio multiplicativo. Nós vamos fazer, então, 10 vezes 6. 10 vezes 6 vai nos dar exatamente 60 comissões distintas. Ou seja, para cada uma das 10 comissões que eu formar com as mulheres, eu vou ter 6 possibilidades de formar uma comissão com homens. Então, por isso, 10 vezes 6 vai nos dar as 60 comissões, que se nós formos acompanhar o nosso gabarito, é o que nós encontramos ali exatamente na letra A. Então, aqui estaria a nossa resposta, tá certo? Então, fica aqui essa dica para você, né, de como interpretar questões envolvendo análise combinatória. Lembrando, aqui apareceu uma combinação, mas existem também outros tipos de agrupamento que nós temos que lembrar. Por exemplo, a própria permutação e o arranjo simples. Então, são formas importantes que você deve estar prestando atenção para a hora da tua prova, beleza? Então, agora convido você a acompanhar comigo a nossa próxima questão. Um artesão utiliza pernas idênticas de madeira para construir bancos e mesas. As mesas têm 3 pernas e os bancos 4 pernas. Na última remessa de encomenda, ele utilizou 75 pernas de madeira para construir os bancos e as mesas, sabendo-se que a quantidade de bancos construídos, então veja bem, a quantidade de bancos supera em 3 a quantidade de mesas construídas. Nós queremos saber exatamente qual foi a quantidade de bancos construídos. Então, primeiro passo, as pernas são todas iguais, tanto para mesas quanto para os bancos. Cada mesa, então vamos pensar nisso, ó. Aqui vamos usar o M para mesa. Cada mesa tem 3 pernas e cada banco tem exatamente 4 pernas. Beleza? Tudo certo até aí? Então, pensa comigo agora. Ele utilizou um total de 75 pernas. Isso foi o total que ele utilizou, certo? Mas tem uma outra informação. A quantidade de bancos supera em 3 a quantidade de mesas. O que eu posso pensar exatamente nesta última frase? A quantidade de bancos menos a quantidade de mesas é igual a 3. Então aqui, ó, eu tenho uma equação com 2 incógnitas. E eu também posso montar uma equação exatamente falando sobre a quantidade de pernas. Então, só usando uma equação para falar na quantidade de pernas das mesas, olha como é que nós poderíamos pensar. Nós temos 4 pernas
para cada banco. Então, 4 vezes B, porque cada banco tem 4 pernas, mais exatamente 3M, porque cada mesa tem 3 pernas. Então, 4B mais 3M é igual. Essa soma nos dá um total de 75 pernas. Ou seja, temos uma segunda equação com duas incógnitas. Então, isso aqui vai gerar para nós, essas duas informações, um chamado sistema de equações. Então, o sistema de equações nada mais é do que um conjunto de equações que nós temos para uma determinada situação, certo? E agora, fazendo exatamente a resolução desse sistema, nós conseguimos descobrir o que o nosso problema quer. O objetivo principal do nosso problema é a quantidade de bancos, certo? Então vamos lá, vamos pensar aqui. Vamos lá para o rascunho. B menos M, bancos menos mesa é igual a 3, certo? Então essa foi a primeira informação que nós tínhamos. Observou comigo? Volta aqui agora e olha o seguinte, ó. 4B mais 3M é igual a 75. Então vamos lá. 4B mais 3M é igual a 75. Isso gerou para nós um sistema. Um método bem rápido de resolver esse sistema é o chamado método da adição, onde nós podemos multiplicar uma das linhas e quando nós realizarmos por um valor, nós vamos escolher qualquer valor para multiplicar uma dessas linhas, de uma forma que uma dessas incógnitas desapareça. Então, o que eu vou indicar aqui, você já vai entender o porquê. Eu vou indicar que aqui é interessante nós multiplicarmos a linha de cima por 3. Por quê? Porque se eu multiplicar ela por 3, presta bem atenção, ficaria 3B, certo? Menos 3M, tudo multiplicado por 3. E 3 vezes 3 dá 9. Agora repara que mantendo a linha de baixo, nós teríamos 4B mais 3M. Reparou que eu tenho M positivo e M negativo? Igual a 75. Então, fazendo isso a partir de agora, nós podemos somar as duas linhas. Somando as duas linhas, as letras M, como eu falei, vão se anular. E o que sobrou? 4 mais 3, ou seja, 7B, 7 bancos. 75 mais 9 vai nos dar como resposta 84. E agora ficamos com uma incógnita só. E pensamos do seguinte, se o 7 está multiplicando, para descobrir o valor do B, nós vamos agora fazer uma divisão por 7. 84 dividido por 7, que vai nos dar exatamente 12 bancos. Vamos olhar as alternativas? Vamos lá? Então, tá aqui, ó. Letra C é a nossa resposta certa. Então, nós temos exatamente 12 bancos. Mas o que é importante nessa questão? Exatamente a interpretação dela que nos levou a esse sistema de equação. Existe outra forma de resolver? Com certeza, existem outras formas de resolver, inclusive até o próprio sistema. Tem o método da substituição também que você pode usar para resolver. Mas na hora de uma prova, por exemplo, é sempre aconselhável o método que seja mais eficiente, ou seja, que vá resolver o teu problema, mas no menor tempo possível, tá certo? Então por isso aqui eu optei pelo método da substituição. Então fica ligado nessa dica. Estuda mais questões relacionadas a esse assunto, porque com certeza pode aparecer mais questões como essa aí na tua prova, beleza? Então agora convido você a acompanhar comigo a nossa próxima questão. Um arame de 68 centímetros foi dividido em 2 pedaços de comprimentos diferentes. Com cada um deles foi montado um quadrado, de modo que a soma das áreas de ambos totalizou 169 centímetros quadrados. Nessas condições, o comprimento de um pedaço maior é de... Então, vou fazer o seguinte. Aqui eu coloquei para vocês exatamente
2 quadrados, que a questão não trazia, só para você entender aonde nós vamos chegar nessa situação, beleza? Nós temos que pensar que numa prova nós precisamos ganhar tempo, precisamos estar bem preparados. Então, é o seguinte, eu vou pensar nesse pedaço de arame que tinha um total de 68 centímetros. Então, esse era o tamanho total do arame, beleza? Ok. Agora, pensando comigo, o que nós podemos fazer? Nós podemos pensar que exatamente com um desses pedaços, nós montamos o primeiro quadrado. Então, eu vou pensar que cada lado desse quadrado mede x centímetros. Então, x, x, x e x, ok? E a mesma coisa vai acontecer com o segundo quadrado. Cada lado vai valer agora y. Por quê? Porque são tamanhos diferentes. Então, o primeiro pedaço, eu não vou dizer que ele mede x centímetros, mas eu vou dizer que ele mede 4x, porque é a soma desses 4 pedaços. A mesma coisa no segundo quadrado. Ele vai ser formado com um pedaço que mede 4y, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 y's, ok? Então, essa é a dica que eu tenho para colocar ali para você. Então, quando nós falarmos agora nesse arame que tem 68 centímetros, vamos pensar que nós montamos exatamente 2 quadrados. E quanto mede cada pedaço? 4x, ok? Então, fica a dica. 4x e 4y, certo? Então, vamos pensar juntos agora na seguinte conclusão. Vamos lá. 4x mais 4y é igual a 68, beleza? Agora tem uma outra informação que foi dada, que é exatamente a soma das áreas. Então, vamos lá. Como é que se calcula a área de um quadrado? É lado vezes lado. Então, a área do primeiro quadrado é x vezes x, certo? Então, essa área seria x ao quadrado. A área do segundo vai ser y vezes y, que daria y ao quadrado. Então, a soma dessas áreas é 169. Significa o quê? Significa que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 169. E isso gerou para nós um sistema de equações, só que é um sistema de equações do segundo grau. Por quê? Porque nós temos pelo menos uma das incógnitas elevada ao quadrado. Então, para resolver esse sistema do segundo grau, nós poderíamos resolvê-lo tranquilamente, mas agora eu vou te dar algumas dicas importantes. Do mesmo jeito que nós, resolvendo um sistema de equações, nós podemos multiplicar uma das linhas por um determinado valor, nós também podemos dividir essas linhas por um determinado valor. Então, aqui eu vou dividir a primeira linha por 4. E olha como ficaria. X mais y igual a 17. Ficou mais fácil, né? Agora, a outra continua. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 169. E deixa eu te mostrar uma coisa que você não percebeu ainda. E se percebeu, você pode fazer. O 169 é um número quadrado perfeito. O que é um número quadrado perfeito? É um número que tem raiz quadrada exata. Ou seja, existe um número que elevado ao quadrado dá 169. Que número seria esse? Seria exatamente o 13. Então, olha só. X mais y é igual a 17. E olha como fica mais fácil agora. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. Deixa eu te mostrar uma coisa importante. Além daquilo que nós já falamos lá no nosso edital sobre sistemas de equações, também aparecem relações métricas no triângulo retângulo. E uma delas importante é o Teorema de Pitágoras. Deixa eu te mostrar uma coisa que você não pode esquecer para a tua prova falando sobre triângulo retângulo. Existem 2 triângulos retângulos que você tem que saber de cabeça. O primeiro deles, eu vou te mostrar que é o triângulo retângulo tradicional, com lados 3, 4 e 5. Aqui eu estou desenhando eles fora de escala, mas só para a gente entender, 3, 4 e 5 formam um triângulo pitagórico, certo? Aonde, por exemplo, se você tem um cateto 3 e um cateto 4, a tua hipotenusa vale 5. E eu também posso usar isso com números proporcionais, por exemplo, 30, 40, 50,
6, 8 e 10. Então, pode servir bastante para você essa informação. Mas tem um outro triângulo pitagórico que poucas pessoas conhecem, que é exatamente o triângulo formado com estes números aqui que eu vou te passar, ó, que também são importantíssimos. E agora nós vamos matar a charada nessa questão, que é o triângulo formado pelos números 12, 5 e 13. Ou seja, esse triângulo significa o quê? 5 elevado ao quadrado, que é um cateto, mais 12 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. É o teorema de Pitágoras. Então, só nessa brincadeira, olha agora para essa linha de baixo. Vê se você não conhece esse triângulo retângulo, como fica mais fácil a tua vida. Olha só, quem são esses números que eu estou procurando? Exatamente, o 5 e o 12. Se você sabe isso na hora da prova, isso vai facilitar muito a tua vida e você não vai precisar resolver esse sistema de equação, não vai precisar usar fórmula de Bhaskara ou não vai precisar usar fórmula de soma e produto. Agora você já sabe que um dos lados, que é o nosso x, vai ser 5, porque 5 ao quadrado, né, tá ali um dos catetos e o outro é 12. 12 ao quadrado igual a 13 ao quadrado. Então, você já sabe que x é 5 e que o y é 12. Olha só que manha para você matar essa questão. Então, nós queremos saber exatamente o que na questão. A nossa pergunta ali, vamos voltar lá. A nossa pergunta é o comprimento do pedaço maior. Só que você não pode se emocionar ali no comprimento do pedaço maior, no comprimento dele, e marcar 12. Ah, mas professor, 12 não aparece nas alternativas. Exato. Olha para o nosso cálculo. O comprimento maior de um dos lados do nosso quadrado é 12. Mas lembrando, nós formamos o quadrado com 4 pedaços de 12. Então, por isso, o comprimento maior que nós queremos, ele vai ser exatamente o quê? Já que ele era 4y, ele vai ser 4 vezes 12, que é 48 centímetros. Agora, fica muito mais prático para você, ó, chegar aqui e correr para o abraço, certo? Então, fica essa dica para você. E aqui eu estou te mostrando uma forma para você não perder tempo. Esse aqui, né, é o nosso lema aqui no Implacável Concursos. Nós temos que otimizar o nosso tempo, nós temos que ganhar tempo e fazer com certeza as nossas questões. Nada de chute. Aqui o conhecimento realmente é o nosso melhor resultado e a tua aprovação também, tá certo? Então, espero que você tenha entendido essa questão, mas se não entendeu, deixa aí nos comentários que, né, nós estamos aqui para te ajudar, tá certo? Então, agora nós vamos fazer a nossa próxima questão. Uma caixa d'água está vazia e será abastecida por uma torneira de vazão constante de 8 litros por minuto. Sabendo que o formato interno dessa caixa é o de um paralelepípedo reto com base retangular de medidas 110 centímetros por 250, calcule o tempo necessário para que a caixa contenha água até a altura de 80 centímetros. Ok. Então, a primeira coisa que nós vamos observar aqui foi essa vazão, certo? Então, a vazão que foi dada é de 8 litros por minuto. Quer dizer que a cada minuto que passa, essa torneira está despejando 8 litros. Feito até aí? Legal. Agora nós temos um paralelepípedo que tem 3 dimensões, né? Eu vou colocar aqui P de paralelepípedo e as 3 dimensões seriam, né, 110 centímetros por 250 e nós queremos encher ele até a altura de 80 centímetros. Então, o 80 também vai fazer parte do nosso cálculo, certo? Nós não sabemos se o 80 é a altura final dele ou é só uma parte dessa altura, mas é até onde nós queremos colocar essa quantidade de água, ok? Nós queremos saber exatamente quanto tempo vai demorar para que ele, então, consiga ter essa água nessa altura de 80 centímetros. Quero lembrar você que aqui nós temos uma relação entre volume e capacidade, certo? Então fica a dica para você, ó. Dicas importantes.
1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, 1 mililitro, certo? 1000 centímetros cúbicos, também quero lembrar isso com você, 1000 centímetros cúbicos é a mesma coisa que, então, nesse sentido, 1000 ml ou 1 litro, certo? Então, essa é uma dica muito interessante que não pode faltar para nós aqui. Então, presta atenção comigo nesse detalhe, é uma questão envolvendo volume e capacidade, certo? Agora eu vou representar exatamente o que nós temos aqui. Aqui, para facilitar um pouco, nós temos então o desenho de um paralelepípedo, que nós vamos colocar as dimensões informadas na questão. 250 por 110 por 80. Professor, esse 110 e esse 80 parece que um está maior que o outro. Ok, aqui nós não estamos colocando exatamente o desenho na escala, mas é só para nós termos uma ideia da representação, ok? Então, assim, é tudo em centímetros. Então, facilitando aqui um pouco também a nossa interpretação, a unidade de medida é fundamental. Quero lembrar que a vazão é de 8 litros por minuto. Já que eu passei ali aquela dica da vazão, né? Então, quero lembrar você que essa vazão, ela pode também não só ser colocada como 8 litros, mas pode ser 8.000 ml por minuto. E lembrando que se 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico, então nós temos uma outra ideia que eu posso usar aqui para essa vazão. Essa vazão, ao invés de ser de 8.000 ml, ela também pode ser o quê? De 8.000 centímetros cúbicos por minuto. E agora vai facilitar o nosso cálculo. Por quê? Nós queremos saber exatamente o tempo que vai demorar para nós termos água até a altura de 80 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Vou te aconselhar aqui a dividir exatamente o volume de água, o volume do paralelepípedo, certo? Exatamente pela vazão. No momento que você faz isso, fica muito mais fácil o nosso cálculo. Como é que nós vamos calcular o volume desse paralelepípedo? Nós vamos fazer o quê? A multiplicação das 3 dimensões. Então, fazemos 250 vezes 110 vezes 80. Está tudo em centímetros. Então, veja que isso vai facilitar exatamente a minha conversão aqui, ó, que eu usei o quê? 8.000 centímetros cúbicos. Repara que eu tenho 3 zeros na parte de cima, ó. 1, 2, 3. Como nós temos uma multiplicação, eu posso eliminar os 3 zeros de baixo. Sobrou um 8 em cima, um 8 embaixo, que eu também posso eliminar. Ou seja, o meu único cálculo agora é 25 vezes 11, que vai dar um tempo em minutos, já que a nossa vazão estava em minutos. Então, ali o nosso tempo seria de 275 minutos. Mas, professor, nós precisamos de horas e minutos de acordo com as alternativas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar que como uma hora tem 60 minutos, nós vamos dividir esse valor por 60, certo? E aí nós temos 4 vezes 6, ou 4 vezes 60, que dá 240. E sobra 35. O que sobra está em minutos e a nossa resposta está em hora. Então, quer dizer que o tempo que nós vamos demorar é de exatos 4 horas e 35 minutos. Então, viu como fica muito mais fácil resolver essa questão? Vamos ver as alternativas? 4 horas e 35 minutos é exatamente o que nós encontramos aqui na letra A. E agora é só correr para o abraço. Viu como fica muito mais fácil se nós pensarmos exatamente nessas relações que existem entre volume e capacidade? Volume, centímetro cúbico, metro cúbico. Capacidade, mililitros e litros. Então, isso torna muito mais fácil o nosso cálculo, beleza? Então, essa foi uma questão aqui muito importante sobre essa parte de geometria espacial, envolvendo volume e capacidade, que é um item importante lá do nosso edital. Assinale a alternativa que apresenta a negação lógica da proposição. Os 50 primeiros serão atendidos hoje e os demais devem retornar amanhã.
Então, observe aí que nós temos uma proposição composta. Por quê? Porque essa proposição ela é formada exatamente por duas ideias diferentes. A primeira parte que eu vou destacar aqui diz o seguinte, ó, os 50 primeiros serão atendidos hoje. Então, essa é a primeira parte da nossa proposição. Esse e, que já foi circulado aqui antes, ele indica um conectivo lógico. Ele está ligando a minha primeira proposição com a segunda, que é qual ideia? Os demais devem retornar amanhã. Então, essa é a segunda parte da nossa proposição. Para você não se perder aqui nas alternativas, vou te dar uma dica de como vencer rápido esse tipo de situação. A primeira dica é exatamente usar a linguagem simbólica, certo? Então, vamos lá. Então, a primeira dica aqui que eu vou te dar, né? A dica número 1 é usar a linguagem simbólica. Ou seja, usar exatamente símbolos para representar todas essas proposições. Então, a primeira proposição eu vou chamar de A, certo? Aí nós temos ali o conectivo E. Então, E, B, que é a segunda proposição, certo? Então, veja ali, ó. Nós temos os 50 primeiros serão atendidos hoje. Essa vai ser a nossa proposição A. Eu vou chamar ela de proposição A e eu vou chamar essa outra proposição aqui de B. E o E, ele é o nosso conectivo, que é uma conjunção. Então, fica A e B, certo? Nós queremos fazer o quê? A negação. Então, para nós fazermos a negação dessa proposição, nós vamos agora usar a seguinte ideia. Nós vamos destacar ela aqui, né? Colocar ela entre parênteses, porque nós queremos negar toda essa proposição. Lembra que para negação, nós podemos usar dois símbolos para negação. Nós podemos usar ou o tio ou usar a cantoneira. Então, fica a teu critério. Eu vou usar aqui o tio, certo? Que é mais rápido, mais prático, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos negar a primeira proposição e nós também vamos negar a segunda proposição. E o nosso conectivo lógico, que era o E, vai passar a ser o OU. Então, agora, a minha dica seria você pensar ou reescrever exatamente essa proposição agora na linguagem natural, que é a linguagem escrita ali. Qual era a linguagem escrita que nós tínhamos antes? A nossa proposição A era os 50 primeiros serão atendidos hoje. Então, como é que eu vou negar isso? Eu vou começar dizendo que os 50 primeiros, certo? Esses 50 primeiros não serão atendidos hoje. Então, não serão atendidos, né, hoje. Ok? Eu não vou escrever toda ela por completo. Agora, observa que o nosso conectivo, ele é ou. Ou, certo? Qual é a segunda parte? Os demais devem retornar amanhã. Então, eu vou colocar agora o quê? Ou os demais não devem retornar amanhã. Então, é assim que vai ficar a nossa frase. Os 50 primeiros não serão atendidos ou os demais não devem retornar amanhã. Agora fica mais fácil para você procurar exatamente nas alternativas qual é a correta. Então, vamos lá. Os 50 primeiros não serão atendidos. Então, os 50 primeiros não serão atendidos na letra A, tá ok. Na letra B também tá ok. A letra C, certo? Até ali, a princípio, estão todas ok, né? Os 50 primeiros não serão. Só a letra E que já está fora, ó, porque não apareceu aqui a negação. Então, a letra E já está fora para nós, certo? Então, os 50 primeiros não serão atendidos. Então, já começa por aí. Só que agora o nosso conectivo ele não é mais o E, ele é o OU. Então, por causa disso, ó, a letra B já está fora também. Então, a letra B já está fora. A letra D também já está fora, certo? Porque traz o conectivo E ali no meio, ó. Pode observar isso comigo. Então, só sobrou a letra A ou a letra C, certo? Os 50 primeiros não serão atendidos ou
os demais não devem retornar amanhã. Então, não serão atendidos ou não devem retornar amanhã. Seria exatamente o que nós encontramos aqui na letra A. Por que a letra C está errada? A letra C está errada porque aqui faltou a negação, ó, na segunda parte. Às vezes, por um detalhe, nós perdemos toda a questão. Então, fica aqui essa dica muito importante para você nesse aspecto em relação à negação e às proposições compostas. Então, não esquece disso. É muito importante você dominar essa técnica de escrever proposições na linguagem lógica, na linguagem simbólica, tá certo? E agora, convido você a acompanhar comigo a nossa próxima questão. Qual das proposições abaixo é logicamente equivalente à proposição? Se precisamos ser fortes, então vamos nos preparar melhor. Olha só, nós queremos saber exatamente então qual dessas 5 proposições abaixo é equivalente a essa que nós temos aqui. Então, qual é a minha dica? Nós temos um então e começamos ela com um se, o que indica que essa proposição que nós temos é uma condicional. Então, nós vamos representar o primeiro pedaço dela, ou precisamos ser fortes, por A, usando a linguagem simbólica. Proposição A, proposição B. Vamos nos preparar melhor. Se e então, que é uma condicional, como eu mencionei aqui para você, essa condicional ela vai ser representada por uma seta. Se A, então B, certo? Qual é o nosso objetivo? É achar uma equivalência. Assim como nós temos a negação ela quer falar o quê? O oposto àquilo que nós estamos dizendo. A equivalência não, ela quer falar a mesma coisa. Ela, no caso, vai ser equivalente por quê? Porque a nossa proposição vai possuir exatamente o mesmo valor lógico. Se a minha proposição original era verdadeira, a equivalência dela continua sendo verdadeira. Se ela era falsa, a equivalência continua sendo falsa, ok? Bom, para uma proposição como essa, que é uma condicional, nós temos duas possibilidades. Eu vou te mostrar aqui quais são as duas. Quando nós temos uma condicional, se A, então B, as duas possibilidades de equivalência dela são as seguintes. Nós podemos inverter as proposições mantendo a condicional. Só que para isso nós vamos ainda negar essas duas proposições. Ou nós podemos fazer o quê? Manter a primeira, só que com uma negação, usar o conectivo ou e manter a segunda. Então nós negamos a primeira ou mantemos a segunda. São as duas possibilidades. Olhando para as nossas alternativas, nós observamos que todas elas começam com uma condicional. O que indica para mim que nesse caso nós não vamos usar essa segunda possibilidade aqui. Nós temos apenas que inverter e negar as duas, certo? Então nós começaríamos como? Nós começaríamos dizendo que se não vamos nos preparar melhor. Então é essa a forma que nós vamos começar. Nós vamos inverter. Nós vamos fazer então essa equivalência invertendo, colocando o B na frente, o A em segundo lugar, negando as duas e mantendo a condicional. Ou seja, nós vamos colocar assim, né? Se não vamos nos preparar. Então, ó, tem que ter o não. Se não vamos. Então, tudo que não começar com se não vamos, eu já posso eliminar. A letra A está fora, porque ela não usa negação. A letra B, se não vamos, até agora está correto. A letra C, até agora, também está correto. A letra C. A letra D, ela fala se não precisamos ser fortes. Então, ela já está fora, porque nós começamos com a preparação. Então, a letra D e a letra E já estão fora também. Só ficamos entre a letra B e a letra C. É se não vamos nos preparar. Então,
nós já sabemos isso. Se nós não vamos nos preparar, então, agora vem a segunda parte, que eu também vou negar. Não precisamos ser fortes. Então, ao invés de dizer precisamos, eu vou colocar o não precisamos ser fortes, que é o que aparece aqui na nossa letra C. Se não vamos nos preparar melhor, então não precisamos ser fortes. Qual é a diferença dela para a letra B? Na letra B, faltou a negação. E são esses detalhes que fazem toda a diferença na hora que você está resolvendo uma questão sobre condicional. E aí vem uma dica importante. A condicional, dentro do raciocínio lógico, é um dos assuntos preferidos da maioria das bancas. Então, fica ligado que provavelmente vai aparecer alguma questão envolvendo condicional, seja ela de negação ou seja ela de equivalência, tá certo? Então, fica aqui essa minha dica para você se preparar estudando muito essa parte de condicional. Fica ligado. Então, senhoras e senhores, chegamos aqui ao final da nossa aula demonstrativa de raciocínio lógico aqui da Implacável Concursos. Se você quiser mais aulas como essa que vão direto ao ponto, que vão te ajudar nos teus estudos e consequentemente na tua aprovação, acesse aqui os links que estão na descrição aqui desse vídeo, entre em contato e vamos direto agora ao ponto, que é a tua aprovação, que é o teu sucesso garantido. Então vem comigo, vem aqui com o pessoal do Implacável que você vai se dar bem. Muito obrigado aí por você que esteve comigo até o final. Um abraço e até mais.